Professor, você sabe como maximizar a hipertrofia do músculo reto femoral, um dos músculos que compõem o quadríceps, sem exercícios multiarticulares? Se essa é uma dúvida que você tinha, a partir dessa aula não vai mais ser problema algum. Se você não me conhece, muito prazer, professor João Franken, sou o fundador da Elite Formações. Se você ainda não me segue no Instagram, editora, coloca aí o meu arroba e o arroba da minha empresa, Elite Formações. Solta aí, comece a seguir para vocês acompanharem mais sobre os nossos projetos, sendo o principal deles a nossa pós-graduação em Biomecânica e Periodização do Treinamento, que é a única pós-graduação em Biomecânica e Periodização do Brasil que é transmitida diretamente de uma academia completa com a pegada 100% prática e a mais barata do Brasil, certificada pelo MEC e não tem TCC, com os maiores professores do país. E um último detalhe, você pode ser treinado por mim, ou treinada, por mim, dentro da minha consultoria online em estética e realinhamento postural. Imagine você ser treinado pelo professor dos treinadores, sendo você personal trainer ou não, sendo entusiasta da musculação, o famoso leigo, que quer ter resultados de meses em poucas semanas e, de fato, ser o único na academia treinando do jeito certo. Parar de treinar errado de uma vez por todas e entender como é que funciona, de fato, um treinamento de verdade. É só você ir lá no meu Instagram, no meu perfil, @JoãoFranken, e você vai ver um destaque, tem alguns destaques sobre a minha consultoria online, ou é só me chamar lá no direct do meu Instagram para você poder entrar na consultoria com um desconto dizendo que veio aqui dessa aula do YouTube. Fechou? Chega de papo, solta a vinheta e bora pro vídeo. Vamos embora para a aula. E essa, prometo que vai ser bem direto ao ponto para a gente não ficar enrolando muito, fechou? O quadríceps, composto por vasto medial, vasto lateral, vasto intermédio mais profundo e o músculo reto femoral. Sabemos que é um grupo que trabalha na extensão da articulação do joelho, sendo o reto femoral o único do grupamento do quadríceps que, além de potente extensor do joelho, é também um flexor do quadril, e em sua região mais proximal ele parece bifurcar quando ele está ali na região da espinha ilíaca antero-inferior, então tendo uma inserção bifurcada em sua região proximal e se inserindo no tendão igual aqui junto com os demais músculos do quadríceps logo abaixo da patela. O que você precisa entender é o seguinte: os exercícios que envolvem extensão da articulação do joelho por si só trabalham todo o quadríceps. Entretanto, os exercícios multiarticulares, agachamentos e suas variações, leg press e suas variações, hack e suas variações, são exercícios que não conseguem maximizar a hipertrofia do reto femoral. Inclusive, alguns trabalhos mostram que o reto femoral nem sofre hipertrofia, esse processo crônico, se comparado aos vastos, tanto o medial quanto principalmente o vasto lateral, que parece ser que a sua hipertrofia seja a responsável por você ter um aumento na taxa do percentual de uma repetição máxima. Corresponde geralmente a uma maximização da hipertrofia do vasto lateral. Então a gente sabe que qualquer exercício que seja direcionado para quadríceps multiarticular, a gente sempre terá uma ênfase em vastos, medial, principalmente lateral. Por que o reto femoral não consegue ser tão solicitado a ponto de sofrer uma hipertrofia significativa e relevante, assim como os vastos? Pelo fato dele ser biarticular e ele trabalhar em concorrência nas articulações em que ele cruza durante um exercício multiarticular. Por exemplo, o Marcos fica de lado para a câmera, faz um agachamento. Isso bem lento, tá? Quando ocorre a fase excêntrica de um agachamento e a concêntrica, o que acontece? Ó, vem descendo lento, uma flexão de quadril com uma flexão de joelho. Isso significa que ele estará alongado aqui distalmente no joelho, porém ele estará encurtado aqui na posição do quadril, já que ele é um flexor do quadril. Se o quadril está flexionado, ele está encurtado aqui, mas como ele está com o joelho flexionado, ele está alongado aqui. Sobe, Marcos. A mesma lógica acontece com os posteriores de coxa. Desce. Durante a fase excêntrica, o posterior de coxa ele é alongado de forma proximal e ele é encurtado aqui no joelho de forma distal. Sobe, relaxa.
É por isso que também os posteriores de coxa não têm uma hipertrofia, não sofrem uma hipertrofia relevante em exercícios multiarticulares que envolvem a extensão de joelho com a extensão de quadril, que é justamente os movimentos de hack, leg e variações de agachamento de uma forma geral. A fase concêntrica é composta de extensão de quadril com extensão de joelho. E parece ser esse o motivo da gente não ter uma ação significativa e relevante de reto femoral e isquiosurais, a ponto de eles sofrerem hipertrofia se comparado, no caso da extensora de quadril, a hipertrofia do glúteo máximo, nesses exercícios multiarticulares, e aos vastos aqui, na extensão da articulação do joelho. Isso é mais de um trabalho que nos deixa evidenciado isso. Alguns trabalhos aqui mostram uma certa hipertrofia do músculo reto femoral, mas não se compara ao que acontece nos vastos. E por que a gente pode querer enfatizar o quadríceps? Por exemplo, uma pessoa que está prezando pela estética, talvez, que vai competir em fisiculturismo e tudo mais, que queira fica de frente para a câmera lá, Marcos, que queira, no momento de fazer a pose de coxas e abdômen, ele ter o reto, ele conseguir uma marcação talvez melhor do reto femoral nessa pose, para uma hipertrofia significativa desse músculo. Então esse parece ser um motivo plausível para isso daí, né? Ou talvez algum processo de reabilitação por conta de algum tipo de lesão ou cirurgia na própria articulação do joelho, onde ocorre a inibição artrogênica, e o que acontece? Uma atrofia do quadríceps de uma forma geral, da perna afetada, do joelho afetado, é claro. Então, tanto para fim de reabilitação, quanto para fim estético. Então, como é que a gente pode maximizar a hipertrofia do músculo reto femoral, se comparado aos vastos, sem utilizar exercícios multiarticulares? Eu estou sentado exatamente na solução. Agora me fala, não é errado a graduação nunca ter te ensinado esses detalhes? Pois é, foi justamente por esse motivo, para que você tenha acesso à verdadeira biomecânica prática que eu criei após graduação em biomecânica e periodização do treinamento, onde você vai ter toda a capacitação técnica e prática e comercial para gerar resultados estéticos únicos nos seus alunos e alunas e faturar seus pelo menos R$15 mil por mês ainda esse ano de 2024. E nem tem desculpa. No mesmo tempo em que você acompanha vídeos no YouTube como esse, você consegue acompanhar as nossas aulas da pós, que são diretas ao ponto, práticas, tanto no ao vivo quanto no replay que a gente libera para todos os alunos na plataforma com qualidade de cinema. Então, se você quer fazer a sua matrícula e receber uma condição especial, é só clicar no link que está na descrição aqui desse vídeo e vamos para cima. Cadeira extensora. Essa parece ser a solução para o problema do reto femoral, mas não a única. Vou mostrar uma outra logo após ela, beleza? E uma estratégia que você pode estar utilizando com os seus alunos ou principalmente alunas. Um trabalho de Mitsuya, publicado no ano passado, 2023, não sei quando é que você vai estar assistindo esse vídeo, ele buscou comparar a hipertrofia regional de reto femoral, vasto medial, vasto lateral, principalmente, em diferentes posições da articulação do quadril na cadeira extensora. O que isso significa? Em diferentes flexões de quadril. Da forma tradicional, geralmente aqui ó, aí, uns 80 graus de flexão de quadril, foi uma das condições. A outra mais deitado, em torno de 40 graus, e uma outra em 0 graus, ou seja, de fato, deitado na máquina para fazer a extensão da articulação do joelho. Volume de trabalho equalizado, e o que aconteceu? Foi verificado a hipertrofia entre o grupo do quadríceps. Algo que já tínhamos evidenciado é que, na forma tradicional da execução da cadeira extensora, nós temos a hipertrofia mais distal do quadríceps, vasto lateral e vasto medial, né? E também do próprio músculo reto femoral. Mas por que o reto femoral ele é alvo aqui nessa cadeira extensora se comparado a exercícios multiarticulares? Porque na cadeira extensora nós temos o quadril estático sem movimentação, onde apenas a articulação do joelho estará trabalhando. Não teremos ações antagonistas ocorrendo, como acontece em exercícios multiarticulares. Não teremos interferência no comprimento do reto femoral de forma dinâmica, como acontece em exercícios multiarticulares. E esse é o motivo que parece explicar o porquê que o reto femoral tem hipertrofia significativa quando comparado aos vastos na cadeira extensora, se comparado a exercícios multiarticulares. Portanto, inclusive, a própria cadeira extensora, ela parece
ter mais efeitos em hipertrofia do quadríceps do que exercícios multiarticulares. Justamente, geralmente, por se tratar de um exercício isolado em que o foco interno ele consegue ser mais direcionado, com alta mobilização de carga em uma plataforma de estabilidade. E a estabilidade é a mãe da força. Ou seja, bem estável, consegue ter a máxima aplicação de força para mobilização de carga, onde o foco será justamente apenas no quadríceps, sem a necessidade de dispêndio energético com outros grupamentos musculares, com estabilização e tudo mais. Acho que você conseguiu compreender. Por isso que a cadeira extensora, eu acho que seria um exercício pensando em hipertrofia que deveria estar dentro de uma sessão de treino com foco em quadríceps, tá? Principalmente, como a gente está abordando aqui, hipertrofia do reto femoral. Então, na cadeira extensora de forma tradicional, vamos lá, Marcos. Nós temos uma hipertrofia significativa de forma distal de reto femoral e vastos, tá? Vasto medial e vasto lateral, de uma forma bem equilibrada entre eles, ok? E como é que a gente pode então fazer para maximizar a ação do reto femoral e talvez regionalizar a hipertrofia? Pode parar, Marcos. É justamente aplicando a condição investigada no trabalho de Mitsua e colaboradores. Deita ao máximo, Marcos. O quadril menos flexionado, em torno de 40 graus, com alta flexão da articulação do joelho, sempre deitado lá atrás e bem estabilizado. Aí sim, subiu, vamos, isso, desceu. Inclusive no próprio trabalho, que foi feito com fisiculturistas, foi feito trabalho com pessoas treinadas, fisiculturistas nesse trabalho, eles buscaram também analisar o feedback sensorial do aluno no que se refere à sensação de ativação do reto femoral ao executar essa variação com o quadril mais flexionado. Muitos relataram a percepção de maior solicitação no reto femoral ao fazer a extensão do joelho com o quadril em torno de 40 graus de flexão. Pode parar. Mas alguns relataram nenhuma diferença. Então, nesse trabalho, para essa condição, parece que não é para levarmos em consideração o que o aluno relata, porque não necessariamente isso vai se refletir em mais hipertrofia por conta da sensação que ele está relatando. O que significa que está acontecendo algum processo ali que vai alterar a morfologia do músculo, tá? Por isso que só o feeling, talvez, nesse caso, nessa condição investigada, não possa ser levado em consideração. No trabalho, ao investigar essa posição do quadril em torno de 40 graus e comparar o resultado com a posição em 80 graus, nessa condição, mais deitado, com o quadril em torno de 40 graus de flexão, o reto femoral apresentou uma maior hipertrofia, onde médio proximal, hipertrofia médio proximal, ou seja, do meio mais proximal e não distal, se comparada à condição de 80 graus. Ou seja, parece ser interessante utilizar essa variação de cadeira extensora com quadril em 40 graus de flexão, se o objetivo é maximizar a hipertrofia do reto femoral. De que forma você pode utilizar isso? Você pode fazer duas séries válidas com quadril em 80 graus de flexão, ou seja, da forma convencional, e duas séries válidas com quadril em torno de 40 graus de flexão, ou seja, o aluno mais deitado. Não, isso não vai trazer nenhum malefício para a coluna do aluno, nem nada. Não pode ser extremista e bitolado a esse ponto, pelo amor de Deus, tá? Então nós temos essa possibilidade de uso da cadeira extensora para a gente conseguir maximizar a hipertrofia do músculo reto femoral. Que outra condição a gente poderia impor para maximização do reto femoral? Já que aqui a gente está trabalhando com a contração dinâmica, ciclo de alongamento e encurtamento, a partir de extensão de joelho contra sobrecarga, por que não trabalharmos ele de forma excêntrica em um comprimento mais alongado? É por isso que existe a flexão nórdica reversa. E aqui nós vamos para a flexão nórdica reversa, que trabalha o reto femoral numa condição totalmente distinta da cadeira extensora. Por quê? Marcos, me dá essa mão aqui. Segura a conta também. E desce firme, 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 firme. Subiu, sem mexer na lombar. Trava o brace, desce reto, denso, denso até o final, subiu. Boa. Freia essa excêntrica, vamos, freia, come on, vamos, lá embaixo, profundo, subiu. Ó, você percebe, um rapaz treinado, tá descansado, fez 2 repetições e morreu. É uma condição totalmente distinta ao que a gente encontrou na cadeira extensora. Não temos como dizer
o quanto de hipertrofia nós conseguimos no quadríceps de uma forma geral ao usar a flexão nórdica reversa, muito menos do reto femoral. Precisaríamos de trabalho para comparar essas condições, tá? Mas é um exercício válido por trabalhar numa condição em que o reto femoral estará trabalhando em alongamento na fase excêntrica, com um pico de torque sendo aumentado à medida que ocorre esse alongamento. Aqui o centro de massa está logo acima do joelho, por isso que ele consegue ficar em pé, né? Ajoelhado aqui de boa. Mas à medida que ele vai fazendo essa, o quê? Flexão ali da articulação do joelho, o centro de massa ele vai ficando bem distante aqui da articulação do joelho, tá? Ou seja, o ponto de maior dificuldade, no exercício, o ponto de maior dificuldade nesse exercício é com o quadríceps, principalmente o reto femoral em extremo alongamento, subiu, freando o movimento e subindo, né? Obviamente nessa fase concêntrica. Então, condições distintas, de que forma você pode aplicar isso no protocolo de treino do seu aluno? Você pode fazer um superset ao final do treino de membros inferiores, você fazer uma série na cadeira extensora e imediatamente vir para uma série na flexão nórdica reversa, indo até o limite na flexão nórdica reversa, ou deixando alguma repetição na reserva, caso ainda seja a primeira série, ou indo ao limite, se for fazer só uma ou duas séries, dentro desse biset ou superset, como você queira chamar. Beleza? Não aconselho utilizar isso com alunos iniciantes, até porque não tem necessidade nenhuma, tá? Isso geralmente é utilizado com indivíduos intermediários, avançados, treinados, ok? E tá aí, você tem duas condições interessantes para conseguir trabalhar o reto femoral. É isso, meus pequenos gafanhotos. Chegamos ao final de mais uma aula. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Comenta aqui o que é que você achou. Lembra de deixar o seu like. Lembra de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para você receber a notificação sempre que uma nova aula for lançada. Novamente, lembra de me seguir lá no Instagram. Então, edição, coloca aí, @JoãoFranken e @EliteFormações, para você ficar por dentro dos projetos, principalmente da nossa pós-graduação em biomecânica e periodização de treinamento. Sugiro que você olhe e se matricule hoje na pós-graduação, que vai mudar a sua concepção sobre biomecânica e periodização de treinamento, e sobre a minha consultoria online. Novamente, se você tem o desejo de ser treinado ou treinada por mim, o professor dos treinadores, para você ter resultados de meses em poucas semanas, ou você sendo um profissional de educação física. Além disso, você aprender de fato como é que funciona a consultoria online, você entender como é que funciona a estrutura das séries, a divisão de treino, uma planilha muito bem planejado, um treino individual a partir da avaliação postural, da avaliação funcional. É só você me chamar no direct que você vai ter um desconto se disser que veio da aula do YouTube. E lá no meu perfil também tem destaques mostrando como é que funciona a consultoria online. Fechou? Muito obrigado, até a próxima aula.